Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Eu estou passando aqui hoje para fazer aqui alguns comentários a respeito do ataque terrorista que aconteceu no Afeganistão, homem-bomba, né, que se explodiu e acabou ferindo mais de 100 pessoas e matando 12 soldados americanos. E eu estou aqui para comentar a respeito da resposta do presidente americano Joe Biden e quais as possíveis consequências desse ataque, gente. Será que vai mudar a situação lá? Será que os americanos vão continuar a evacuar, tirar o seu exército, tirar os seus aliados? Como a situação vai acontecer naquela região por conta desse ataque, né, do grupo terrorista chamado de ISIS-K, tá? Bom, eu quero começar dizendo que a situação lá está muito tensa, gente. Está muito tensa. A verdade é que eu tenho acompanhado, visto alguns vídeos, né? E existem comboios que estão levando, né? Vans que estão levando as pessoas que têm ali o papel, né? A autorização para sair do país. Porque a verdade é que o povo, a multidão, está todo mundo fugindo, apavorado, gente. Principalmente aqueles que não se enquadram, né, dentro daquela visão mais ortodoxa, mais radical do islamismo. As pessoas estão querendo fugir, né? Aqueles que se opuseram ao regime do Talibã, né, quando os americanos estavam lá, eles estão muito apavorados, né? E assim, vídeos mostram pessoas saindo e o número de pessoas esperando muito grande, né? E os que saíram e deixaram as suas casas, porque a região onde eles estavam foi completamente tomada pelo Talibã, hoje já estão vivendo ali naquela região do aeroporto de Cabul como refugiados mesmo, né, em acampamentos de refugiado. E soldados de diversos países procuram pessoas com papéis para poder evacuá-las, né? A verdade é que parece um filme de terror, mas não é filme não. É pura realidade. Agora, os soldados estavam fazendo tudo para que as pessoas sentissem que era uma viagem normal, em direção à liberdade, mas a verdade é que, gente, as pessoas estão deixando para trás a sua história, a sua casa, os seus bens, e muitos não sabem o que vai ser o futuro. É uma situação muito triste mesmo, né? Agora, para piorar isso tudo, houve esse ataque terrorista, né? Homens-bombas que se explodiram aí, perto do aeroporto de Cabul, né? Feriu pelo menos 100 pessoas e que matou 12 soldados americanos, né? O ataque ele acabou sendo assumido pelo grupo terrorista, né? O Estado Islâmico. E houve um tumulto muito grande, né? E as imagens aqui mostram, essas imagens com essa fumaça, são imagens feitas logo depois do estouro, né, de bomba muito poderosa, e você vê aí pessoas correndo desesperadas por conta disso, né? Agora, o mais importante, gente, que eu queria comentar aqui foi a resposta do povo americano. É uma coisa que eu acho interessante. Eu tenho um amigo que diz assim, olha, o povo americano é um povo admirável, é um povo cordato, é um povo bonzinho, né? Você vai lá, eles te tratam bem, mas não mexe com eles não, que é um povo guerreiro, é um povo que sabe responder, né? E eu, assim, fiquei muito impactado com o discurso, né, do Joe Biden, que ele acabou entregando, né, logo depois, né, do ataque, né, no dia 26 de agosto, ele começa dizendo assim, tough day, dia difícil, né? Aí ele conta que os terroristas atacaram Cabul, né? E falou que o próprio grupo islâmico chamado ISIS-K, né? O ISIS-K, assumiu este atentado, né? Aí ele diz assim que esse atentado levou a vida de americanos que estavam lá guardando o aeroporto, além de ferir muitos civis, né? E aí ele falou assim, olha, eu estou trabalhando por horas diretamente com o pessoal do Pentágono, da inteligência, e eles estão me contando tudo a respeito do que aconteceu, né? Eu estou recebendo detalhes de tudo que aconteceu.
E aí então, gente, ele primeiro faz uma homenagem aos americanos que perderam a vida, né? Ele diz assim: os americanos que perderam a sua vida são heróis. São heróis que se envolveram em uma missão perigosa de proteger e de salvar vidas, né? Aí ele disse que eles são o backbone, né? Eles são a coluna, né? Eles são a espinha vertebral da América, né? Eles são o melhor do que a gente tem para oferecer, né? Eu percebi que ele estava muito emocionado, e aí em seguida ele conta que ele teve um dos filhos dele que serviu no Iraque, na época que tinha, né, a invasão do Iraque. O americano manteve, né, a sua base com o seu exército lá, e ele diz que quando o seu filho voltou do Iraque, ele foi diagnosticado com câncer muito severo que tirou a vida dele, né? Então, eu acho que ele fez esse pronunciamento para dizer o quanto para ele entende que é significativo que um jovem americano vá para outro país, né, para lutar pela democracia. Que eu quero fazer um parênteses, viu, gente? A gente sabe que os americanos são um povo admirável, alguns amam muito, outros detestam, mas a verdade é que para o mundo ocidental eles são muito importantes, gente, porque são eles que lutam pela democracia, são eles que permanecem nos países gastando dinheiro do seu próprio bolso, entendeu? Quem que vai ficar agora lá que vai gerenciar isso aí? Né? A ONU, a OTAN? Duvido, né? Os ingleses, os franceses, ninguém quer botar dinheiro, gente. A verdade é essa. Agora, em lugares tensos assim, quando você tem extremistas, eles sempre foram aqueles que botaram medo, que botaram ordem, muitas vezes mantendo as suas bases, né, nesses países para garantir a democracia, né? E, obviamente, os americanos vêm cansando nos últimos anos. O próprio Donald Trump tinha dito que ele ia sair de lá, que ele ia tirar de lá. Então, não pode botar essa culpa no Biden, porque isso já estava decidido tanto pelo Donald Trump e agora o Biden colocou em prática. Mas a verdade é que ao ele tirar de lá, calculou mal, não imaginou que o Talibã ia tomar, né, o país tão rapidamente. E eles não só tomaram, como já começaram a haver uma série de problemas, né? Problemas em função de extremismo e tal. Aí, num determinado momento do discurso, ele falou algo que eu transcrevi aqui para vocês, né? Ele disse assim: eu sei de uma coisa, nós continuamos tendo esta obrigação, a de lutar pela liberdade. Aí ele diz assim: e para aqueles que lançaram esse ataque, we will not forgive. Ou seja, nós não vamos perdoar. We will not forget. Ou seja, nós não vamos esquecer. We will hunt you down and make you pay. Nós vamos te caçar e vamos fazer você pagar. Uau! Falou isso com os olhos marejados, né? Com sangue nos olhos, como diz aí a gíria, né? Em seguida, ele diz que ele vai caçar os terroristas, mas isso não vai ser na hora deles, não vai ser no tempo deles, não são vocês que vão dirigir a nossa agenda, né? Nós vamos continuar o nosso processo de evacuação, vamos cumprir o nosso projeto, segundo ele, né? Mas no nosso tempo, no nosso jeito e no lugar onde nós escolhemos, nós vamos te caçar e nós vamos fazer você pagar. Bom, aí então ele acrescenta: vocês, os terroristas, não vão vencer. Nós vamos retirar os americanos e os nossos aliados afegãos. A nossa missão vai continuar. Achei um discurso forte, gente, muito forte. É bem verdade que, em função disso, a popularidade dele está caindo muito, né? Por quê? Porque foi um erro de cálculo. A verdade é que fazia 4 meses que os afegãos já estavam tomando o interior, mas tão logo ele começa a evacuar, os caras tomaram em questão de dias, né? O aeroporto, Cabul, o palácio do governo, tomaram tudo, né? Foi muito rápido, né? Agora aqui, gente, eu quero falar de algumas preocupações e quero dizer para vocês ficarem atentos, porque eu vou estar sempre
dando aqui os updates, né? Vou estar falando para vocês das coisas que vão estar acontecendo, porque geopolítica tem tudo a ver também com as coisas que vão acontecer no mundo, né? E aquela região é uma região muito importante. Eu quero falar de algumas preocupações que eu tenho aqui, gente. A primeira é, ainda que o Talibã, quando tomou lá, fez um discurso, né, para inglês ver, um discurso de que iria perdoar as pessoas, que não ia retalhar, isso não quer dizer que eles vão manter isso, né? Não vão manter política de direitos humanos. Vocês acreditam que eles vão permitir que mulheres saiam nas ruas com roupas normais, que trabalhem, que estudem de forma alguma? Eles têm uma visão radical a respeito disso. Então, vai haver um retrocesso extraordinário na questão dos direitos humanos. Um outro aspecto que é muito importante a gente ficar atento, até porque isso a mídia acaba não divulgando, mas o problema da liberdade religiosa. Ou seja, cristãos, já há relatos de que cristãos estejam começando a ser perseguidos, né? Por quê? De que maneira que eles estão descobrindo que uma pessoa é cristã? Todo mundo se veste igual? Através do celular. Se a pessoa tem no seu celular uma Bíblia, então fica evidente que é um cristão, e ali já começou realmente uma perseguição religiosa. Alguns pastores estão sendo espancados, presos. A coisa é muito séria, gente. E, infelizmente, isso a grande mídia não cita, tá? Uma terceira preocupação que eu tenho é mais de origem ou de ordem geopolítica, que é, logo após, né, a tomada do Talibã, a gente sabe que o Paquistão deu apoio, assim como também Irã, China e Rússia. Mas destes todos, o que mais me preocupa, sinceramente, não é nem a China e tampouco Irã, embora é óbvio que isso é um avanço, né? A China está com essa agenda, né, de hegemonia no mundo, mas é uma guerra, obviamente uma guerra de influência que sempre houve no mundo, a Guerra Fria, né? Antes era China, antes era Rússia, Estados Unidos, agora Estados Unidos e China. Agora, a questão do Irã, gente, é uma questão muito mais preocupante, porque o Irã é uma república islâmica. Eles não têm uma visão de ficar muito querendo fazer acordo político, não. Eles só fazem acordo político com aqueles que apoiam a sua agenda radical, entendeu? Agora, o Irã é o país que é o grande inimigo de Israel, não é? Que mais está crescendo em influência no mundo, gente. Tá? Porque ele já tem influência na Síria, no Líbano, no Iêmen, no Catar e agora também no Afeganistão. Lembrando que cada vez mais isto caminha para as tensões com Israel, principalmente agora que os americanos estão começando a recuar desta posição que historicamente eles assumiram desde a Segunda Guerra de serem o xerife do mundo. Quem é o grande aliado de Israel? São os Estados Unidos. Ora, os players que são adversários dos Estados Unidos estão se juntando contra Israel, ou pelo menos apoiando os inimigos de Israel, né? A Rússia não é inimiga de Israel. A China não é inimiga de Israel. O inimigo de Israel é o Irã. Mas acontece que Rússia e China estão anuindo tudo que Irã faz. Então, esse bloco que está se fortalecendo é um bloco que se fortalece num momento que os Estados Unidos estão recuando. Agora, tem uma outra pergunta aqui, porque eu fiquei bem, assim, impressionado com o discurso do Biden. Ele estava bravo mesmo, né, com toda a razão, né, afinal de contas, eles estão saindo de lá, levantando a bandeira da paz, né, querendo, de alguma maneira, sinalizar, né, para o mundo islâmico que ele não quer continuar em guerra com eles, e de repente vem o ISIS, né, que alguns afirmam que por conta, né, dessa tomada do Talibã, todas as cadeias foram abertas. E os prisioneiros, os terroristas que estavam presos lá, inclusive esses do ISIS-K, foram soltos, tá? Mas a pergunta é, se isto continuar, será que os americanos vão ficar quietos mesmo?
ou eles vão sentir que eles vão ter que agir militarmente para coibir futuros ataques terroristas. Porque, gente, não se esqueçam, na época, lá em 1979, quando houve a Revolução Islâmica no Irã, foram os americanos quem deixaram de entrar nesta questão, porque o antigo Reza Pahlavi, né, o Shah Reza Pahlavi, que era o primeiro-ministro do Irã, um homem democrata, um homem que tinha relações com a Europa, ele tinha aliança, mas quando entrou o Khomeini, os americanos não fizeram nada. O Ayatollah Khomeini, vocês se lembram? Quando houve a Revolução Islâmica, que mudou o Irã, que era um país avançadíssimo, um país que ainda tivesse a sua tradição e a sua cultura islâmica, era super aberto, se tornou um país super radical, fechado. E desde então, eles estão cada vez mais crescendo em poder, se empoderando, né, de todas as maneiras, e inimigos de Israel. Então, será que esta história passada também não nos ensina uma lição? Porque a verdade, gente, é que só os americanos para conter esses grupos. E ao longo de todos esses anos, foram os americanos que os contiveram. Não dá para você culpar os americanos, né? Afinal de contas, muita gente questiona os americanos por estarem lá sendo imperialistas e fazendo as coisas acontecer, né? Mas depois, quando eles tiram as suas tropas, a turma reclama também. A verdade, gente, é que o enfraquecimento da América, né? O enfraquecimento econômico, principalmente, que acaba determinando a necessidade de retirar tropas, de não se envolver em conflitos que não sejam seus, vai criando uma lacuna e um espaço para que os inimigos de Israel cresçam e comecem a tomar espaço. Então, gente, fiquem atentos. Se você está aqui, se não se inscreveu no meu canal, quero te convidar a se inscrever, também a conhecer o meu curso de escatologia na área de membros. É um curso extraordinário que fala de geopolítica, fala das coisas que acontecerão no mundo à luz da Bíblia. Mas eu quero te convidar a ficar bem atento com os vídeos que eu estarei postando, porque eu vou contar para vocês tudo o que vai acontecer naquela região, porque essa é a hora, né? Esse é o espaço geográfico do planeta Terra que está em polvorosa. Mas vamos orar também por todos aqueles que estão sofrendo, pelos que não estão conseguindo fugir, pelos que vão passar pelas dificuldades, e vamos pedir que a mão do Senhor, poderosa mão do Senhor, seja com eles. Beijo no teu coração, fiquem com Deus.